imagina só, acordar, olhar no espelho e ver o rosto todo marcado, inflamado, doendo. Fica aquela dúvida, né? É só uma espinha mais forte? Ou será que é uma infecção que pode, sei lá, cair na corrente sanguínea? A pergunta parece simples, mas a resposta muda tudo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo das dermatoses, tanto as inflamatórias quanto as infecciosas. Para guiar nossa análise, a gente tem um material clínico riquíssimo sobre a tal da pele reativa. E a nossa missão aqui é bem clara. Como saber se um rosto vermelho é resultado de uma disfunção crônica, tipo acne ou rosácea, ou se é uma invasão bacteriana aguda, como uma erisipela ou celulite? No final, o objetivo é que não se veja apenas manchas, sabe? Mas verdadeiras batalhas biológicas acontecendo ali debaixo da superfície. Perfeito. Então, vamos começar essa análise por dentro, com os problemas que a própria pele cria. Nossas fontes falam muito da unidade pilosebácea, e as analogias que elas usam são ótimas para entender. A acne, por exemplo, é descrita como um engarrafamento num túnel. O óleo e a pele morta bloqueiam a saída, as bactérias fazem a festa ali e, bum, a espinha. É uma ótima imagem. Já a rosácea é comparada a um sistema de aquecimento com defeito. Os vasos do rosto dilatam com qualquer coisa, calor, pimenta, estresse, e ficam como que travados no modo aberto, sabe? Aí a pele fica vermelha e sensível. São origens bem diferentes, né? Essas analogias são um ponto de partida excelente. Vamos aprofundar um pouquinho. No caso da acne vulgar, o material detalha o que a gente chama de tétrade patogênica. Tétrade. 4 coisas, então. Isso. 4 fatores que precisam acontecer em sequência. O primeiro é a hiperprodução de sebo, a oleosidade estimulada por hormônios andrógenos. E é por isso que tantos produtos para acne focam em controlar a oleosidade, então. A indústria cosmética está basicamente tentando atacar o primeiro passo dessa cadeia. Precisamente. O ataque é direto no primeiro pilar. O segundo é a hiperqueratinização folicular. Nome complicado. É o nome complicado para algo simples. As células da pele não descamam direito. Elas se acumulam e formam um tampão. Esse é o comedão. O famoso cravo. Ah, o cravo, certo. Terceiro, vem a colonização bacteriana. Uma bactéria, a Cutibacterium acnes, que vive normalmente na pele, encontra nesse folículo entupido o ambiente perfeito para se multiplicar. E, por fim, a inflamação, que é a reação do nosso corpo a toda essa bagunça. Entendi. É uma sequência bem lógica de eventos. Mas e a rosácea? Se não é esse engarrafamento, o que é? Olha, no caso da rosácea, o que os materiais indicam é que o problema é quase como um curto-circuito da pele. A origem é uma desregulação neurovascular e do sistema imune inato. Neurovascular. Nervos e vasos sanguíneos, então? Exato. Eles reagem de forma exagerada a qualquer coisinha, causando aquela vermelhidão, aquele calor. E para complicar, muitas vezes, tem um aumento na população de um ácaro microscópico, o Demodex folliculorum. Um ácaro? Sim, um ácaro que parece jogar mais lenha na fogueira da inflamação. Mas espere. Se tem um ácaro envolvido, isso não torna a rosácea uma espécie de infecção também? Onde fica a fronteira entre uma pele só reativa e uma pele infectada? Essa pergunta é excelente e toca no ponto central da questão. A diferença é bem sutil, mas crucial. Na acne, a bactéria é um agente central da inflamação. Ok. Na rosácea, o ácaro Demodex é visto mais como um gatilho, sabe? Um agravante num sistema que já é hiperreativo. A causa primária não é o ácaro, mas sim a disfunção da própria pele. A presença dele em maior número só irrita um sistema que já está em alerta máximo. Entendi. Então, com toda essa complexidade, qual é a pista clínica, aquele detalhe que o profissional de saúde procura para bater o martelo no diagnóstico? O ponto-chave que os materiais destacam sem parar é a presença de comedões. A regra de ouro é: acne tem cravos, rosácea não. Simples assim. Basicamente,
Na rosácea, a gente vê a vermelhidão persistente, o flushing, aquelas ondas de rubor, as telangiectasias, que são os vasinhos visíveis, mas não encontramos os comedões que definem a acne. É um detalhe pequeno, mas que muda todo o raciocínio. Nossa, então a chave de tudo está em procurar por cravos. É um detalhe tão pequeno, mas que muda tudo. Mas e quando as coisas se confundem? Os materiais mencionam a tal da rosácea papulopustulosa, que pode ter lesões que parecem muito com espinhas. Sim, e é aí que o diagnóstico fica mais desafiador. A rosácea papulopustulosa pode ser facilmente confundida com acne inflamatória. Mas, de novo, a regra se aplica. Procure pelos cravos. Se não os encontrar, o diagnóstico pende para a rosácea. E errar aí pode ser perigoso, imagino. Muito. Um dos alertas mais sérios nos materiais é sobre o perigo do diagnóstico errado. Usar corticoides tópicos, que é um tratamento comum para outras inflamações, na rosácea, pode ser um desastre. Causa um efeito rebote que piora muito o quadro. E quais são os piores cenários se essas condições não forem tratadas ou forem tratadas de forma errada por muito tempo? Em casos extremos, as consequências podem ser permanentes, sabe? A acne conglobata, uma forma bem grave, pode deixar cicatrizes profundas, desfigurantes. Nossa. Já na rosácea, a inflamação crônica pode levar a um espessamento da pele, principalmente no nariz. É uma condição chamada de rinofima, que altera permanentemente a fisionomia da pessoa. Fascinante e assustador. Mas e quando o problema não vem de dentro, e sim de uma invasão? O que acontece se uma bactéria encontra uma brecha na barreira da pele? Aí a batalha muda de cenário. Saímos de uma disfunção interna para uma guerra contra um invasor externo. E nesse caso, a profundidade da invasão define tudo. As fontes que a gente analisou usam outra analogia ótima para isso, pensando na pele como se fosse um prédio. O impetigo seria uma batalha na superfície, bem superficial. Isso. A erisipela, um incêndio no andar de cima, afetando a derme superficial. E a celulite, um incêndio no porão, que já atingiu a derme profunda e o tecido subcutâneo. A analogia do prédio é perfeita. O impédigo é uma infecção subcórnea, ou seja, logo abaixo da camada mais externa da pele. É causada principalmente por Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes. Muito comum em crianças, né? Sim, muito. E a marca registrada, como os materiais descrevem, é a crosta melicérica, uma cor de mel bem característica. Ok, então descendo um andar. O que acontece no incêndio do andar de cima, na erisipela? Na erisipela, a infecção, geralmente pelo Streptococcus pyogenes, atinge a derme superior e os vasos linfáticos. Isso cria aquela aparência clássica, uma placa vermelha, quente, brilhante, dolorosa. Certo. Mas o detalhe mais importante, que define o diagnóstico, é que ela é bem delimitada, com bordas elevadas. É como se tivesse um degrau entre a pele infectada e a pele sã. Você consegue traçar a borda com o dedo. Um degrau de inflamação. É uma imagem muito forte. E no porão, o que diferencia a celulite? Na celulite, a infecção vai mais fundo. Atinge a derme profunda e o subcutâneo. E é por isso que a aparência é o oposto da erisipela. As bordas são mal definidas, então. Exato. Mal definidas, imprecisas, a área vermelha simplesmente se desvanece na pele normal, você não sabe dizer onde a infecção começa ou termina. Geralmente é causada por S. aureus ou S. pyogenes. Ok, então a diferença visual é clara, borda definida na erisipela, borda difusa na celulite. Mas por que essa distinção de profundidade é tão crítica a ponto de mudar completamente o tratamento? É que aqui a clínica guia a terapia de uma forma muito elegante. A erisipela clássica, por ser mais superficial e tipicamente causada pelo Streptococcus pyogenes, essa bactéria, felizmente, continua muito sensível a antibióticos mais antigos. Mais simples, como a penicilina. Ah, então o tratamento é mais direto. Isso. Já na celulite, a coisa se complica. Por quê? Porque ela é mais profunda e muitas vezes envolve o Staphylococcus aureus. Aí a gente entra num território mais complexo. Se tiver pus, a suspeita de S. aureus é ainda maior. E temos que pensar na possibilidade da variante resistente à meticilina, o famoso MRSA. O MRSA
A superbactéria que a gente vê nos noticiários. E exatamente, o MRSA não responde à penicilina e a vários outros antibióticos comuns. Se a gente suspeita dele, a escolha do medicamento muda completamente, e muitas vezes é preciso fazer uma drenagem cirúrgica para remover o plus. Impressionante. Então, a simples observação da borda da lesão pode ser a diferença entre prescrever penicilina ou preparar um paciente para uma cirurgia? É exatamente isso. E tem outro ponto que os materiais reforçam muito. A tal da porta de entrada? Sim, isso é talvez o mais importante na prática para evitar que o problema volte. A bactéria precisa de uma quebra de barreira para entrar, uma fissura, uma picada de inseto, Um arranhão? um arranhão. E uma das causas mais comuns, e muitas vezes esquecida, é a micose entre os dedos dos pés, a frieira. Aquela fissura ali é um portal aberto. Se você trata a infecção, mas não trata a micose, está garantindo que o paciente vai voltar. É fechar a porta para o invasor não voltar. Faz todo sentido. Bom, vamos aplicar tudo isso? Temos um exemplo prático aqui nos materiais. Ótimo. Dona Maria, 65 anos, diabética e obesa. Ela chega na emergência com febre alta, calafrios e a perna esquerda muito vermelha, quente e dolorida. A mancha tem uma borda bem definida e elevada, com aspecto de casca de laranja. Em caso clássico, vamos analisar passo a passo. Primeiro, os sintomas sistêmicos. Febre e calafrios. Isso grita infecção aguda. Já descarta de cara uma desordem crônica como acne ou rosácea. Claro, e a localização na perna também. Também. Aí, não é impetigo, porque a infecção é claramente profunda, dolorosa, não tem aquelas crostas cor de mel. A dúvida fica então entre erisipela e celulite. E a pista está toda na descrição da lesão. Exatamente. A frase-chave é borda bem definida e elevada. O degrau. O degrau. É o sinal clássico da erisipela. Ele nos diz que a infecção está mais contida na derme superficial. Se as bordas fossem difusas, sem um limite claro, pensaríamos em celulite. E o aspecto de casca de laranja ou pseudorange também é típico. É causado pelo inchaço ou pelo edema. Então, o diagnóstico é erisipela e os fatores de risco dela, como diabetes e obesidade, se encaixam nesse quadro. Perfeitamente. São fatores de risco clássicos. A diabetes pode causar uma pele mais frágil, com fissuras que servem de porta de entrada. A obesidade pode estar associada a uma dificuldade de drenagem linfática. E o tratamento? O tratamento para Dona Maria seria iniciar antibióticos, como a penicilina, imediatamente. E, claro, fazer um exame minucioso dos pés dela, procurando essa porta de entrada, para tratar a causa e evitar que aconteça de novo. Então, para a gente resumir nossa análise, a lógica é bem direta, né? Se a inflamação é no rosto, a primeira pergunta é: existem cravos? Isso. Se a resposta for sim, o caminho é a acne. Se for uma vermelhidão persistente, com vasinhos, crises de rubor, mas sem cravos, o principal suspeito é a rosácea. Exato. E para as infecções agudas na pele, a pergunta é sobre a borda. Se a lesão for uma placa vermelha, quente, com uma borda bem delimitada, um degrau, ainda mais com febre, pensamos em erisipela. E se for uma área de vermelhidão mais espalhada, sem um limite claro? Aí o diagnóstico aponta para a celulite. A distinção está nesses detalhes visuais que nos contam a profundidade da batalha. A presença de comedões e o caráter da borda da lesão são as pistas fundamentais que guiam todo o raciocínio. Exatamente. E sabe, isso tudo me faz pensar numa outra coisa. Uma questão para a gente levar para refletir. Qual? A gente discutiu como diferenciar essas condições, tudo separadinho, né? Mas o que acontece quando ela se sobrepõe? Por exemplo, como o sistema imunológico de um paciente com rosácea, que já é hiperreativo, responde a uma infecção bacteriana secundária ali na mesma área. Será que a inflamação da rosácea mascara os sinais de uma celulite? Isso mostra que a pele não é um palco de batalhas isoladas, mas um ecossistema complexo onde os problemas podem se somar. E se eu te dissesse que existe um câncer que a pessoa pode ter por anos, ver crescer e que quase nunca vai se espalhar para outros órgãos? Parece um paradoxo, né? Totalmente.
E esse é o paradoxo do carcinoma basocelular, o CBC. Mas, claro, tem um porém. O quase nunca não vale para o primo dele, o carcinoma espinocelular, o CEC. Hoje a gente vai mergulhar fundo para diferenciar a tal pérola da ferida que não cicatriza. Vamos tentar entender essa revolta das células da pele. Isso, na nossa exploração anterior, a gente viu como a pele reage com a inflamação. Agora, aquele nosso lema, a pele sinaliza, ganha um peso diferente. A pele sinaliza mutação. E usando como base os materiais do professor Rony Mata, a questão que fica é: por que o CBC, que é o câncer mais comum do mundo, raramente mata, enquanto o CEC exige uma vigilância bem maior? Olha, o objetivo da nossa conversa hoje é justamente esse. É entender esse paradoxo. A ideia é que, no final, a gente consiga diferenciar clinicamente e até com a ajuda da dermatoscopia, um do outro. E, principalmente, identificar os sinais que realmente acendem um alerta de alto risco. Ok, vamos desvendar isso então. Antes de entrar nos tipos específicos de câncer, acho que a gente precisa dar um passo atrás. O que acontece exatamente quando uma célula se rebela? O que define uma neoplasia? Esse é o ponto de partida de tudo. Uma neoplasia, e isso vem direto da fonte, sobre desordens da proliferação, é basicamente uma lesão onde um grupo de células começa a se multiplicar de um jeito anormal, descontrolado e, o mais importante, autônomo. Elas declaram independência do resto do corpo, então. Exatamente. É como se elas perdessem os freios da multiplicação. E nesse processo, muitas vezes, elas esquecem a função original delas. É o que a gente chama de perda de diferenciação. Isso tudo é consequência de mutações em genes que são tipo os guardiões da ordem na célula. Uma rebelião celular, de fato. E eu imagino que, como em toda rebelião, devem existir níveis diferentes de ameaça. Tipo, uma manifestação contida e uma guerra total. A analogia é perfeita. Essa é a distinção-chave entre uma neoplasia benigna e uma maligna. A benigna é a rebelião contida. O crescimento é lento, as células ainda se parecem com as originais e a lesão é bem delimitada, sabe? Ela cresce empurrando os tecidos, mas não invade. É um problema local, isso. Já a neoplasia maligna, que é o que a gente chama de câncer, é a invasão total. O crescimento é rápido, as células são bem anormais, as bordas irregulares e, o mais perigoso, elas invadem os tecidos vizinhos, podem entrar no sangue, na linfa e formar novas colônias à distância. Isso é a metástase. Entendido. Com essa base, vamos para o nosso primeiro personagem, o carcinoma basocelular, o CBC. As fontes usam uma analogia ótima, a toupeira preguiçosa. Ele cava túneis no mesmo lugar, destrói o jardim localmente, mas quase nunca viaja para o terreno do vizinho. E a aparência é bem clássica, né? Aquela bolinha com um brilho de cera meio perolada. Isso, perolada. E com os vasinhos de sangue bem fininhos por cima. Exato. Essa aparência com os pequenos vasos, que a gente chama de telangiectásias, é o cartão de visita do tipo mais comum, que é o nodular. Tecnicamente, ele vem das células mais profundas da epiderme, as células basais. E a causa principal, e essa diferença é crucial, é o dano do sol de forma intermitente e intensa. Espera, como assim intermitente e intensa? Pensa na história clássica. A pessoa que passa o ano no escritório e nas férias vai pra praia e vira um pimentão. São aquelas queimaduras solares fortes, sabe? Com ardência, dor, às vezes até bolha. Principalmente na infância. O famoso torrão de praia. Esse mesmo. Esse tipo de exposição aguda é o gatilho para o CBC. Por isso ele é muito mais comum em pessoas de pele clara, os fototipos I e II, que se queimam fácil. E o impacto disso é gigantesco. O CBC é o câncer mais comum em seres humanos, ponto. Corresponde a uns 70% de todos os tumores malignos da pele. Ok, mas aí entra o paradoxo que me intriga. Se os materiais dizem que a chance de metástase é menor que 0,1%, é um risco baixíssimo. Por que a gente trata com tanta seriedade?
Parece mais um problema estético. Qual é o perigo real dele? Essa é a pergunta de 1 milhão. O perigo do CBC não é a viagem dele, é a capacidade de destruição local. A toupeira preguiçosa pode não ir longe, mas é ali implacável onde está. E isso vira um problema seríssimo quando ela aparece na chamada zona H do rosto. Zona H. Imagina um H desenhado no centro do rosto. Ele cobre as pálpebras, o nariz, os lábios, as orelhas. São áreas muito críticas funcional e esteticamente. Um CBC no nariz pode corroer a cartilagem e desfigurar a pessoa. Perto do olho pode invadir a órbita. O problema não é ele ir para o pulmão, é ele comer o nariz por dentro. Nossa, a ideia é bem mais visceral, assim. E eu li sobre um subtipo que é ainda mais traiçoeiro. Um que não se parece nada com essa pérola brilhante. Descrevem quase como uma cicatriz. Isso deve ser muito difícil de diagnosticar. Sim, esse é o esclerodermiforme, o grande impostor. Na clínica, ele parece uma placa esbranquiçada, dura, que dá para confundir com uma cicatriz. A superfície parece inocente, mas por baixo, as raízes dele se infiltram como tentáculos, de um jeito silencioso e muito maior do que a gente vê. Que perigo! É por isso que a chance dele voltar depois do tratamento é bem maior, tipo 10 a 15%, enquanto a do tipo nodular é de 1 a 2%. Então, como se luta contra um inimigo que se esconde assim? Aí a gente usa ferramentas que enxergam além da superfície. A primeira é a dermatoscopia. Com o aparelho, a gente vê estruturas que o olho nu não pega. No CBC clássico, procuramos aquelas telangiectasias, que parecem galhos de árvore, os ninhos ovoides azul acinzentados. Isso já ajuda muito no diagnóstico. E para o tratamento desses casos mais complicados? Para esses casos de alto risco na zona H, os que voltaram ou o esclerodermiforme, existe o tratamento de elite, a cirurgia micrográfica de Mohs. Ah, cirurgia de Mohs é aquela que analisa as margens na hora, durante o procedimento, né? Exatamente. A técnica é genial. O cirurgião tira uma camada fina do tumor e, na mesma hora, um patologista analisa no microscópio, mapeando 100% das margens. É como fazer um mapa 3D da lesão. Se o mapa mostra que ainda tem tumor em alguma ponta... O cirurgião volta e tira só aquele pedacinho? Isso. O processo se repete camada por camada, até que todas as margens estejam limpas. É fascinante. Então se garante a remoção total do tumor e, ao mesmo tempo, se preserva o máximo de pele saudável? Faz todo sentido na zona H, onde cada milímetro conta. Precisamente. É a combinação de máxima eficácia com máxima preservação. A taxa de cura com Mohs para CBCs primários chega a 99%. Incrível ter uma ferramenta tão precisa para essa topeira. Mas e quando o problema não é a topeira que cava no lugar, e sim algo que se espalha sem controle, como a tal erva daninha que os materiais mencionam? Aí o jogo é outro, imagino. Vamos falar do carcinoma espinocelular, o SEC. O jogo é completamente outro e as regras são bem mais severas. A analogia da erva daninha é perfeita para o SEC. Ele cresce mais rápido, cria uma superfície dura, com uma casca grossa de queratina e, o mais preocupante, ele tem uma capacidade real de soltar sementes, as metástases, para os linfonodos e outros órgãos. E ele nasce de uma lesão prévia, né? Isso. Diferente do CBC, ele frequentemente nasce de uma lesão pré-cancerígena que muita gente tem, a queratose actínica. A queratose actínica, aquela lesãozinha áspera, tipo uma lixa, que aparece em áreas de muito sol, como o couro cabeludo de homens calvos ou as mãos. Essa mesma. Elas são um sinal de que o dano solar ali já atingiu um nível crítico. E aqui tem outra diferença fundamental. A causa do SEC não é a queimadura de verão, é a exposição solar cumulativa. Ah, entendi. É o sol do dia a dia por décadas. O sol do pescador, do agricultor, é a dose total de radiação que a pele recebeu na vida. Então, para simplificar, queimadura de verão na juventude pode levar ao CBC, sol de todo dia por 50 anos pode levar ao CSC. A lógica geral é essa, é uma ótima forma de resumir. E a aparência clínica também muda.
O CEC não tem o brilho perolado. Ele é mais uma placa avermelhada, endurecida ao toque, a gente chama de infiltrada, com uma crosta ou uma úlcera que não cicatriza. E muitas vezes dói. E no microscópio, o que o patologista procura? Uma assinatura diferente da do CBC? Totalmente diferente. Ele busca por ilhas de células da camada espinhosa invadindo a derme. E a característica mais clássica são as pérrulas córneas. Basicamente são as células do tumor tentando, de forma desorganizada, produzir queratina no meio da derme, onde não deveriam. E isso tem a ver com o risco? Totalmente. O grau de organização dessas células na biópsia se correlaciona com o risco. Um CEC pouco diferenciado, mais caótico, tem um risco de metástase que pode pular para 10, 30%. O prognóstico muda da água para o vinho. Isso me leva a uma questão importante que o material do professor Rony Mata levanta. O local importa mais que o tamanho. Quer dizer que um CEC pequeno num lugar pode ser mais perigoso que um grande em outro. Sem a menor dúvida. Um CEC de meio centímetro no lábio inferior, que é a mucosa, ou na orelha, tem um potencial de metástase muito maior do que uma lesão de 2 centímetros nas costas. Outra área de risco altíssimo é quando ele surge sobre cicatrizes antigas, a chamada úlcera de Marjolin. E por que o lábio e a orelha são tão perigosos? São áreas com uma drenagem linfática muito rica e direta para os gânglios do pescoço, o que facilita a vida da célula tumoral que quer viajar. É por isso que a avaliação clínica do SEC é outra história. Para o CBC, a gente se preocupa com o local. Para o SEC, tem que pensar sistemicamente. Palpar os linfonodos do pescoço, das axilas, da virilha, é parte obrigatória do exame. É uma busca ativa por metástases. Exatamente. É preciso buscar ativamente por sinais de que a erva daninha já espalhou suas sementes. Perfeito, vamos aplicar tudo isso. Acho que é a melhor forma de fixar. Imagina o cenário do Sr. João, 72 anos, pescador aposentado, numa consulta. Passou a vida toda no sol e agora tem 2 lesões. Um cenário clássico, infelizmente. A primeira é no nariz. Uma bolinha brilhante, perolada, que sangra muito fácil só de secar o rosto com a toalha. Isso soa exatamente como o nosso CBC. A topeira preguiçosa, né? Exato, todos os sinais estão aí. O brilho perolado, os vasinhos, a suspeita de um CBC nodular é altíssima. Mas, e a outra lesão? A segunda é no lábio inferior. É uma ferida com uma casca grossa, dura, que não cicatriza há uns 6 meses. Ele achou que ia sarar, mas ela só aumenta, e aí o nosso alarme dispara com força total. É uma lesão com casca, a base é dura, infiltrada. E o ponto mais crítico está numa mucosa, o lábio, área de altíssimo risco. A suspeita aqui é de um CEC de alto risco. Ok, o médico faz as biópsias e elas confirmam tudo. CBC nodular no nariz, CEC invasivo no lábio. O que isso significa na prática para o Sr. João? E aqui está a conclusão que amarra tudo e ilustra o paradoxo do início. O CBC do nariz, a topeira, se não for tratado, vai continuar cavando. Vai destruir a cartilagem, causar uma deformidade. O tratamento vai ser remover o tumor com margens seguras, talvez com um MOS, para preservar o nariz. A vida dele não corre risco por causa disso. É um problema sério de arquitetura facial, mas não uma ameaça de vida. E o do lábio? O SEC do lábio, a erva daninha, é uma emergência oncológica. Pela localização, a chance de já ter enviado células para os linfonodos do pescoço é real. O tratamento vai ser muito mais agressivo. Vai envolver não só uma cirurgia grande no lábio, mas provavelmente a remoção dos gânglios do pescoço para análise e talvez radioterapia. O prognóstico dele, por causa dessa segunda lesão, é infinitamente mais sério. É a diferença gritante entre uma batalha local e uma guerra que já pode ter se espalhado. Como diz o professor Rony Mata, o CBC invade localmente, o SEC tem potencial de viagem. Então, recapitulando, nem todo câncer de pele é igual. A toupeira preguiçosa e a erva daninha agressiva mostram como a pele sinaliza mutações de jeitos muito diferentes, com riscos e tratamentos completamente distintos. Exatamente, e essa distinção nos leva a um pensamento final, algo para refletir. A gente viu que o CS, a erva daninha, muitas vezes surge de uma semente pré-cancerígena, a queratose actínica, certo? Aquela lesão áspera do sol? Certo, o terreno fértil para ela crescer.
Isso levanta uma questão importante sobre prevenção. Se a gente pudesse identificar e tratar de forma eficaz todas essas sementes, todas as queratoses actínicas, antes que elas germinem e virem um CEC invasivo, a gente estaria diante da possibilidade de prevenir, na raiz, a grande maioria de um dos cânceres de pele mais perigosos. Chegamos a um território onde um erro pode custar a vida ou a função de uma pessoa. Exato, é o ponto crítico. Uma mancha escura que muda de cor e sangra. Uma ferida genital que some sozinha. E uma área da pele que perde a sensibilidade ao calor. Estamos falando de 3 gigantes: melanoma, sífilis e hanseníase. E a missão da nossa análise hoje, com base nos materiais, é aprender a identificar o que as fontes chamam de pato feio, aquele sinal que destoa de todos os outros, né? Isso. E também os grandes imitadores, as doenças que se disfarçam. Aqui, a pele não está mais sussurrando, ela está gritando por socorro. É exatamente esse o ponto. O objetivo é que, ao final da nossa conversa, a gente tenha as ferramentas para aplicar a regra do ABCDE para o melanoma, reconhecer os sinais da hanseníase e identificar as fases da sífilis. E, claro, entender a urgência em cada um desses cenários. E tudo isso gira em torno daquela pergunta central que os materiais levantam, que é muito boa. É ótima. Como que um sinalzinho preto, uma mancha dormente e uma ferida que não dói podem ser tão ignorados pelo paciente, mas representam uma catástrofe se o médico não perceber? Ok. Vamos começar pelo melanoma cutâneo. Lendo as fontes, a descrição que mais me impactou foi a de um assassino silencioso. É uma descrição bem precisa. E uma das analogias era a de uma tinta preta vazando de um balde de forma caótica, anárquica. Me ajuda a entender o que isso significa na prática, quando a gente olha para a pele. Essa analogia é perfeita, porque ela descreve a origem e o comportamento do melanoma. Ele nasce nos melanócitos, que são as nossas fábricas de cor, sabe? Certo. Enquanto outros cânceres de pele podem ter um crescimento mais previsível, mais organizado, o melanoma é visualmente caótico. E isso se traduz naquelas características que a gente conhece. O ABCD. Ó. Isso, ele tende a ser assimétrico, uma metade não bate com a outra. As bordas são irregulares, tipo um borrão de tinta mesmo, e frequentemente tem múltiplas cores: castanho, preto, às vezes áreas azuladas, avermelhadas. Esse caos visual já é o primeiro sinal de alerta. E os materiais enfatizam que ele tem pressa, uma pressa de atingir a corrente sanguínea. O que isso quer dizer? Isso se refere à principal ameaça dele, que é o crescimento vertical. Enquanto muitos sinais, ou até outros cânceres de pele, crescem mais para os lados, do que a gente chama de crescimento radial, o melanoma vai para baixo. Ele vai para baixo. É como uma raiz que busca rapidamente os vasos sanguíneos na derme, que é a camada mais profunda da pele, e uma vez que ele chega lá, ele pode se espalhar para qualquer lugar do corpo, gerando metástases. É por isso que a detecção precoce é tudo. Que entra aquela regra famosa, o ABCD, certo? Exatamente. O ABCD é a nossa ferramenta de rastreio inicial, o primeiro filtro. A de assimetria, B de bordas irregulares, C de cores múltiplas, D de diâmetro, geralmente maior que 6 milímetros. O tamanho da parte de trás de um lápis, né? Isso. E talvez o mais importante de todos, o E de evolução. Uma pinta que muda de tamanho, de forma, de cor, ou que começa a sangrar ou coçar. Esse é o maior de todos os sinais de alerta. Desses 5, tem algum que seja mais uma bandeira vermelha que os outros? Se uma pessoa só puder lembrar de uma coisa, qual seria? Sem dúvida, o E de evolução. Uma lesão que está mudando ativamente é um processo acontecendo agora. Precisa de atenção imediata. Mas para além do ABCDE, o que realmente define o prognóstico, o fator mais crucial de todos, é a espessura de Breslow. Medida em milímetros. Em milímetros. Uma das fontes chama de o relógio da morte. A expressão é dura, mas é precisa. Então, para simplificar, o que mais importa não é o quão grande a mancha é na superfície, mas o quão fundo ela foi. É isso que o Breslow mede. Exatamente, você pegou a essência. Um melanoma de 2 centímetros de diâmetro, mas que é totalmente superficial.
o que a gente chama de in situ. Certo. Tem uma taxa de cura de quase 100% com a cirurgia. Agora, um melanoma pequeno, de 5 milímetros, mas que já invadiu 2 milímetros de profundidade. Aí é uma doença muito mais perigosa, com alto potencial de metástase. A profundidade é o que dita o destino. É por isso que alguns subtipos são mais temidos, como o melanoma nodular, que as fontes citam. Por quê? Porque ele é essa pressa na forma mais pura. O nodular, ele pula a fase de crescimento radial, aquela mais lenta, horizontal. Ele já nasce como um nódulo, uma lesão elevada, e começa a crescer para baixo desde o primeiro dia. Nossa, ele invade a derme muito mais cedo. É por isso que aquele outro conceito das fontes é tão útil na prática, o sinal do patinho feio, que seria a ideia de procurar pela pinta que não se parece com nenhuma outra no corpo. Isso. Em uma pessoa com dezenas de sinais, a lesão que é visivelmente diferente, seja por ser maior, mais escura, mais irregular, é um marcador clínico mais sensível. É aquela que grita, eu não pertenço a este grupo. Funciona quase como um atalho mental, sabe? Isso é assustador e me fez pensar. Se a gente associa tanto o melanoma ao sol, o que acontece quando ele aparece em lugares que raramente o veem, como os materiais mencionam? Essa é uma questão crucial. Existem os melanomas do tipo acral, que ocorrem nas palmas das mãos e plantas dos pés. Nossa, na planta do pé? Sim. E o subungueal, debaixo da unha. Eles não têm uma relação tão forte com o sol e são diagnosticados tarde com frequência, porque as pessoas simplesmente não esperam encontrar um câncer de pele ali. Uma mancha escura na planta do pé pode ser confundida com sujeira, com um hematoma, por muito tempo. E no caso do melanoma debaixo da unha, tem algum sinal específico para ficar de olho? Sim, um sinal clássico, o sinal de Hutchinson. Imagine uma faixa escura vertical na unha. Se essa pigmentação começa a borrar e se estender para a cutícula, para a pele ao redor da unha, isso é um grande alarme. Aí o exame se aprofunda, né? Aí a dermatoscopia se torna essencial. Ela revela padrões que a gente não vê ao olho nu, como a tal rede pigmentar atípica ou um véu azul esbranquiçado. Isso nos leva à regra de ouro da biópsia. Ela deve ser sempre excisional, que significa retirar a lesão inteira e não só um pedacinho. Exatamente. Nunca se deve fazer uma raspagem superficial, um shaving, numa lesão suspeita de melanoma. Se fizer isso, o patologista não consegue medir a espessura de Breslow. E sem o Breslow, a gente perde a principal informação para definir o tratamento e o prognóstico. É um erro que pode custar a vida do paciente. Ok. A imagem do melanoma como um assassino que age rápido e em profundidade ficou muito clara. Mas nos materiais, o perigo muda de natureza. Deixamos de falar de um assassino para falar de imitadores. A primeira delas, a sífilis, é descrita quase como um personagem de teatro, uma tragédia em 3 atos. Uma descrição muito apropriada. A sífilis é a grande imitadora por excelência. A capacidade dela de se manifestar de formas tão variadas confunde até os médicos mais experientes. O enredo começa com o ato 1, o cancro primário, a ferida. É uma ferida geralmente nos genitais que tem 2 características marcantes. É dura e, crucialmente, indolor. E o mais traiçoeiro é que ela desaparece sozinha em algumas semanas, mesmo sem tratamento, dando uma falsa e perigosíssima sensação de cura. Perigosíssima. O desaparecimento do câncer não significa cura. Significa que a bactéria, o Treponema pallidum, venceu a primeira batalha e agora está se espalhando silenciosamente pelo corpo todo. É a calmaria antes da tempestade. E a tempestade é o ato 2, o secundarismo. É quando a doença volta com força, certo? Sim, semanas ou meses depois. E aqui ela mostra porque é a grande imitadora. Pode surgir febre, mal-estar, queda de cabelo e, o mais clássico, manchas na pele. A mais comum é a roséola sifilítica, umas manchas rosadas discretas no tronco. Mas tem um sinal que é quase um carimbo da doença, né? Tem. As lesões nas palmas das mãos e plantas dos pés. Isso é muito, muito sugestivo. E essas manchas são um sinal bem específico, não é? Algo que deveria acender um alerta imediato. Com certeza. Poucas doenças causam lesões nessas áreas.
E nessas lesões, a sífilis tem um detalhe sutil que as fontes citam, o colarete de Biet, uma fina descamação ao redor delas. E como se confirma isso? Com exames de sangue. A gente usa uma combinação de 2 tipos de testes. Os não treponêmicos, como o VDRL, que é quantitativo e nos ajuda a monitorar se o tratamento está funcionando. E os testes treponêmicos, como o teste rápido, que detectam anticorpos específicos e geralmente ficam positivos para sempre, como uma cicatriz sorológica. Entendi. E existem armadilhas nesse diagnóstico? Sim, uma muito importante. O efeito prozona. Em alguns casos de sífilis secundária, a quantidade de anticorpos no sangue é tão absurdamente alta que pode sobrecarregar o teste de VDRL. E aí ele dá um resultado falso negativo. Nossa, que perigoso. Se a suspeita clínica for muito forte, o laboratório precisa ser avisado para diluir a amostra. E vale lembrar que a doença pode evoluir para o ato 3, o terciarismo, anos depois, com consequências devastadoras. Demência, cegueira, ou a qualquer momento pode invadir o sistema nervoso. A neurosífilis, que é uma emergência e exige tratamento hospitalar. Falando em imitadores que afetam o sistema nervoso, isso nos leva direto ao outro grande imitador das fontes, a hanseníase. O ladrão de sensibilidade, uma descrição perfeita. Enquanto a sífilis imita outras doenças de pele, a hanseníase tem uma assinatura única. Ela ataca os nervos periféricos. A história clássica começa com uma mancha na pele que pode ser mais clara ou avermelhada. E a característica que define é que essa mancha tem a sensibilidade diminuída ou ausente. A pessoa se queima ali e não sente nada. Não sente. É esse ataque silencioso aos nervos que, se não for interrompido, leva a sequelas terríveis da doença. Fraqueza nas mãos e pés, atrofia e as deformidades clássicas como as mãos em garra. O que achei fascinante nos materiais é que a forma da doença depende totalmente da resposta imune de cada pessoa. Exato. A bactéria é a mesma, a Mycobacterium lepra. Mas o que a gente vê na pele é um reflexo da batalha que está acontecendo lá dentro. Podemos pensar nisso como um espectro com 2 polos. Num extremo, tem a forma tuberculoide. Onde a imunidade é forte. Isso, a imunidade celular é forte, consegue conter a infecção. Então a pessoa tem poucas lesões, bem delimitadas, e a baciloscopia, que é a busca pelo bacilo na pele, geralmente é negativa. Então a mesma bactéria pode causar uma doença quase contida ou uma que se espalha, e a diferença é... A nossa própria defesa. Precisamente. No outro extremo do espectro está a forma virchoviana. Aqui, o paciente tem uma baixa imunidade celular. A bactéria se multiplica livremente. A doença é difusa, com múltiplas lesões, inchaço, infiltração da pele, que pode levar à clássica facies leonina. E nesses casos, a baciloscopia é positiva. Riquíssima em bacilos. O grande objetivo do tratamento com a poliquimioterapia é matar a bactéria e, principalmente, impedir o dano neural. É ele a verdadeira causa das sequelas. E se o tratamento está funcionando, porque as fontes dão tanto destaque às reações rancênicas? Parece meio contraintuitivo. Essa é uma nuance crítica. As reações não são uma falha do tratamento. Às vezes, pelo contrário, são desencadeadas por ele. Elas são uma resposta inflamatória aguda do sistema imune contra os bacilos mortos. Ah, entendi. Isso causa uma inflamação súbita e intensa nos nervos, a neurite, que provoca dor e perda de função muito rápidas. São emergências médicas. Se não forem tratadas imediatamente com corticoides, podem causar danos permanentes em questão de dias. E o ponto mais importante, o tratamento principal nunca deve ser interrompido durante uma reação. Para conectar tudo isso, os materiais trazem um caso prático perfeito. O cenário é uma campanha de saúde, 2024. O paciente é Pedro, 30 anos. A queixa principal dele é uma mancha escura e irregular nas costas que sangrou ontem. Ok, mas durante o exame, o médico nota algo a mais. Manchas avermelhadas nas palmas das mãos, que o Pedro achava que era só uma alergia. Vamos analisar isso? Começando pela mancha nas costas, o que grita perigo aqui. Tudo.
O sangramento espontâneo, a irregularidade, ela preenche vários critérios do ABCDE. E, muito provavelmente, em comparação com outras pintas que o Pedro possa ter, ela é um claro sinal do patinho feio. A suspeita imediata e correta é melanoma. Ok, melanoma é a suspeita número 1. Mas o médico não parou aí. Ele viu as manchas nas manos que o Pedro estava ignorando. O que elas indicam? Considerando a localização nas palmas e a descrição com aquela descamação fina em colarete que a gente mencionou, elas são um sinal clássico de sífilis secundária, o grande imitador. E o caso se confirma. Se confirma. A dermatoscopia da lesão das costas mostra uma rede atípica e um véu azul. E o exame de sangue, o VDRL, vem com um título altíssimo, 1/128. Qual é a grande lição que esse caso ensina? Ele nos mostra o insight mais importante da nossa discussão. Um paciente pode ter duas doenças graves e distintas ao mesmo tempo. A atenção não pode se esgotar na primeira suspeita, sabe? Faz todo sentido. O melanoma do Pedro exige uma cirurgia urgente. A sífilis exige tratamento imediato com penicilina benzatina para curar a infecção e interromper a transmissão. A realização de um exame físico completo, olhando o paciente como um todo, não só a queixa principal, salvou a vida do Pedro 2 vezes, na mesma consulta. Que resumo poderoso! Nossa jornada hoje explorou esse território onde a pele envia sinais de alerta máximo. Aprendemos a desconfiar de lesões que mudam, como no melanoma, E de feridas que somem, como na sífilis. e de manchas que perdem a sensibilidade, como na hanseníase. Se a gente puder sintetizar, as mensagens-chave seriam estas. Para o melanoma, a aparência, o ABCDE, é o alerta. Mas é a profundidade, o Breslow, que define o destino. A recomendação é: procure sempre pelo diferente. E para sífilis? É um mestre do disfarce. Uma lesão indolor que desaparece não é cura. É o silêncio antes da próxima fase, que pode ser muito mais grave. E a hanseníase, por fim? Para a hanseníase, a perda de sensibilidade numa lesão de pele nunca é normal. Nunca. É um sinal de um ataque neural em andamento. Nossa análise focou em como a pele sinaliza essas ameaças, mas o que me chama a atenção é que o ponto comum entre elas é o silêncio, né? A ferida que não dói, a mancha que não sente, o sinal que não coça no início. E isso leva a uma reflexão mais ampla sobre como a gente percebe o perigo nos nossos próprios corpos. Se os sinais mais catastróficos são justamente aqueles que não causam um alarme imediato, que outras mensagens silenciosas podemos estar condicionados a ignorar na nossa saúde até que seja tarde demais? Atravessamos a barreira cutânea, a gente viu bactérias atacando, células se rebelando, o sistema imune falhando. Agora, depois de toda essa jornada, a gente olha para o horizonte e a sensação que fica, sabe, é que o que aprendemos não foi só sobre doenças de pele, foi sobre aprender a ler o corpo humano. Exatamente. A pele é a capa do livro, né? E nós passamos todo esse tempo aprendendo a ler, não só o título, mas as entrelinhas, as notas de rodapé. Essa nossa conversa final é para consolidar essa visão, a do que a gente pode chamar de médico-detetive. A ideia de que a dermatologia é, bem, muito mais do que estética. É clínica médica que se pratica com os olhos. E essa é a nossa missão aqui hoje. Amarrar todas essas pontas. Conectar os pontos entre algo que parece tão banal, tipo uma espinha na adolescência, e algo que pode ser uma sentença como um melanoma. A grande ideia que guiou a gente o tempo todo foi simples, mas poderosa. A pele sinaliza. O que nos leva à pergunta central de hoje, né? Depois de mergulhar em todos esses casos, de entender esses mecanismos, como que o olhar sobre o corpo de alguém realmente muda? Uma mancha qualquer, ela continua sendo vista da mesma forma ou agora busca pelo código que existe por trás dela, pela história que ela está tentando contar? Certo, então vamos desembrulhar essa síntese. Para começar, acho que vale a pena rebobinar a fita, bem rapidinho. Como foi que a gente saiu de problemas do dia a dia para situações de vida ou morte? A jornada começou no lugar mais familiar de todos,
a inflamação. Falamos de acne e rosácea. Em essência, era o corpo reagindo de forma um pouco exagerada a gatilhos. No caso da acne, hormônios e bactérias. Na rosácea, calor, certos alimentos, estresse. Era uma batalha local, sabe? Uma desorganização ali na unidade pilosebácea e nos vasos. Era o corpo, digamos, sendo um pouco dramático na resposta dele. Mas logo depois, o inimigo mudou. Deixou de ser uma reação interna para ser uma invasão externa. Precisamente. Aí a gente entrou no território das infecções. O impétigo, com aquela crosta cor de mel, ou a erisipela, aquela placa vermelha, quente e dolorosa na perna. O conceito-chave aqui era a quebra de barreira. A nossa armadura, a pele, tinha uma rachadura. Uma brecha. Isso, uma brecha. E os invasores, as bactérias, aproveitavam a oportunidade para entrar e, bem, montar acampamento. Ok. Então já vimos reações exageradas e invasões oportunistas. Mas em algum ponto o jogo virou completamente. O perigo deixou de vir de fora e passou a vir de dentro. As nossas próprias células se tornaram as vilãs. E essa é a virada para a neoplasia. O conceito aqui é o dano acumulado. Década após década de exposição solar. Aquele dano vai se somando no DNA das células até que uma delas sofre uma mutação e se rebela. Isso gera o carcinoma basocelular, o CBC, que é o mais comum. Pense nele como uma raiz de árvore. Cresce fundo e para os lados, mas raramente se espalha para longe. Mas nem todo câncer de pele é assim, tão localizado. Existe o irmão mais agressivo dele. Sim, o carcinoma espinocelular, o SEC. Ele já tem um potencial maior de invasão e, em alguns casos, de mandar metástases, ou seja, sementes que podem brotar em outros órgãos. E isso nos conecta ao último e mais temido estágio da nossa jornada, as ameaças sistêmicas. É aqui que entram os grandes vilões da história. Exato. O melanoma, que é traiçoeiro pela sua capacidade de se espalhar muito rápido pelo corpo. A sífilis, que a gente chama de a grande imitadora. Porque ela se parece com tudo? Com tudo. Suas lesões de pele podem se parecer com dezenas de outras doenças, confundindo até os mais experientes. E a hanseníase, com seu ataque silencioso aos nervos, causando danos irreversíveis antes mesmo de ser notada. Então, olhando para essa escada toda, que vai da acne ao melanoma, qual é o fio condutor? O que une tudo isso? A grande lição. É que a alteração visual na pele, seja uma pápula, uma crosta, uma placa ou uma mancha escura, é sempre o grito final de um processo biológico muito mais profundo. Pense nisso como a ponta de um iceberg. O que a gente vê na superfície é só um indício de uma batalha gigantesca acontecendo nas camadas de baixo. Células se multiplicando sem controle, o sistema imune sendo enganado ou uma bactéria que achou uma falha na armadura. Nunca é só uma mancha. Essa ideia de que tudo está conectado é muito poderosa, mas na teoria soa bem. Na prática, o sistema de saúde muitas vezes empurra a gente para caixas, para silos. Um paciente vai a múltiplos especialistas que raramente conversam entre si. Como que esse médico detetive quebra essas barreiras no mundo real? Essa é a questão fundamental. A quebra de barreiras acontece quando se para de pensar no nome da doença e se começa a pensar no mecanismo biológico. Um exemplo perfeito disso é a imunossupressão. Imunossupressão, ou seja, quando o sistema de defesa do corpo está enfraquecido, seja por uma doença como HIV ou por medicamentos como para transplantados. Exato. O exército do corpo está com poucos soldados ou distraído. Agora veja que interessante. Esse mesmo estado de defesa baixa pode levar a uma infestação gigantesca de sarna, a chamada escabiose norueguesa, com milhões de ácaros na pele. Mas essa mesma vulnerabilidade é o que permite que um carcinoma espinocelular, o SEC, que talvez ficasse quieto por anos, se torne extremamente agressivo e se espalhe. Espera um pouco, isso é impressionante. Então a mesma condição de base,
um sistema imune fraco. Pode resultar numa infestação de parasitas ou num câncer de pele agressivo. A vulnerabilidade é a mesma, só muda o inimigo que se aproveita dela. Precisamente. O princípio biológico é o mesmo. Falha na vigilância imunológica. As manifestações é que são completamente diferentes. A medicina não é um conjunto de caixas, entende? É um fluxo contínuo de agressão e resposta. Outro exemplo que me fascina é o do sol. A gente pensa nele causando envelhecimento, rugas ou agravando a rosácea. Mas ele também causa câncer. É o mesmo ator interpretando papéis muito diferentes. É uma analogia perfeita. O Sol é a mesma fonte de radiação ultravioleta. A diferença está na dose e no alvo do dano. Em alguém com rosácea, a radiação age como um gatilho, irritando os vasos sanguíneos e causando vermelhidão. É um efeito mais imediato, funcional. Já no desenvolvimento de um carcinoma basocelular, a radiação está fazendo algo muito mais profundo. Está bombardeando o núcleo das células e literalmente quebrando trechos do DNA. Depois de anos de reparos falhos, uma mutação crítica acontece e a célula começa a se multiplicar sem controle. Então, o mesmo Sol pode ser um simples irritante ou um agente que causa mutação. Depende do contexto e do tempo de exposição. Quando a gente entende isso, a divisão entre doença inflamatória e câncer começa a parecer muito mais fluida. Exatamente. Entender esses fluxos muda completamente a forma como se olha para qualquer paciente, para qualquer lesão. Certo, essa visão conectada é transformadora. Mas fico pensando como isso muda o jogo no consultório, na linha de frente. Vamos colocar o médico detetive à prova com um caso clássico, quase um clichê. Uma ferida na perna que não cicatriza há meses. Ótimo exemplo. O raciocínio antigo, mais linear, talvez pensasse logo num creme antibiótico ou cicatrizante. Mas o detetive para, olha a cena do crime e começa a construir um algoritmo mental. A primeira pergunta é: será que temos um invasor? É algo infeccioso? E quais seriam as pistas para uma infecção? O detetive procura por sinais sistêmicos. A pessoa teve febre, calafrios e os sinais locais. A área ao redor da ferida está muito vermelha, inchada, quente ao toque. Isso nos faria pensar em erisipela, ou celulite, uma infecção bacteriana aguda. Ok, vamos supor que não tem febre, a área não está tão inflamada, a trilha da infecção parece fria. Qual é a próxima linha de investigação? O detetive, então, investiga a logística do local. Como está o suprimento de sangue e a drenagem? Olhamos para o sistema vascular. Poderia ser uma úlcera venosa. É extremamente comum em pessoas com varizes, com insuficiência venosa crônica. O sangue tem dificuldade de retornar, fica empoçado e a pele fica frágil, abrindo feridas. E a localização da ferida daria uma pista aqui. Com certeza. Úlceras venosas adoram a área do tornozelo, a meia venosa. A localização, a aparência das bordas, a presença de varizes, tudo isso conta uma história. Certo. Sem infecção clara, sistema vascular parece ok. A investigação fica mais sombria agora, né? E se o problema não for um invasor externo, nem uma falha na logística, mas sim uma rebelião interna, as próprias células? Exatamente. Agora a gente pensa, é neoplásico. Um carcinoma espinocelular, o CSC, pode se apresentar exatamente assim, uma ferida que não cicatriza ou uma casquinha que sempre volta. As pistas aqui são diferentes. O detetive toca a lesão, a borda endurecida, elevada, como se algo estivesse crescendo por baixo. A biópsia seria o próximo passo para confirmar a suspeita. Isso já é um universo de possibilidades. Mas eu lembro que você mencionou uma última camada. Um suspeito que é o mestre do disfarce. Sim, a camada sistêmica, o grande imitador. O detetive tem que se perguntar, e se essa ferida na perna for só um sintoma de uma doença que está no corpo todo? Poderia ser uma goma sifilítica, uma manifestação da sífilis no estágio terciário, anos depois da infecção inicial. E como alguém chegaria a essa conclusão? Que perguntas faria?
Perguntaríamos sobre outros sintomas, neurológicos, cardiovasculares e, claro, pediríamos o exame de sangue clássico para rastrear a sífilis, o VDRL. E aqui está o valor de todo esse processo, sabe? Não se vê mais uma ferida na perna. O que se vê é um algoritmo de diagnóstico vivo, uma árvore de possibilidades que vai da bactéria mais comum ao câncer e a uma doença sistêmica. A ferida é só o ponto de partida. Esse trabalho de detetive é incrível, mas ainda parece depender muito da experiência, do olho humano. Olhando para o futuro, a tecnologia vai dar a esse detetive novas ferramentas, tipo um laboratório de criminalística de bolso. Sem dúvida. O futuro da dermatologia é a precisão. É menos olhômetro e mais biologia molecular aplicada. E isso não é ficção científica. Já está acontecendo. Por exemplo, a dermatoscopia. Que precisa ser explicado. Não é só uma lupa, certo? De forma alguma. É um microscópio de mão com uma luz especial polarizada que nos permite ver estruturas abaixo da superfície da pele, na epiderme e na derme. Com ele, a gente vê padrões, cores e vasos que são invisíveis a olho nu. E aqui entra a tecnologia, a inteligência artificial. Já existem softwares que analisam a imagem do dermatoscópio e comparam com um banco de dados de milhões de lesões, indicando a probabilidade de ser um melanoma ou um CBC com uma acurácia impressionante. A IA atua como um parceiro, um consultor que nunca se cansa. Então, a tecnologia está aprimorando a nossa capacidade de ver. E quanto a diagnosticar o que é quase invisível, as infecções com poucos vilões? Aí entra a genética. Mais especificamente, a técnica de PCR. Pense no PCR como uma fotocopiadora de DNA. É perfeita para encontrar um inimigo que está se escondendo muito bem. É o caso da hanseníase paucibacilar. Paucibacilar, o nome já diz, pauci de poucos bacilos. Exato. Há tão poucas bactérias na lesão que os exames antigos de raspagem muitas vezes vinham negativos. Era um desafio diagnóstico enorme. O PCR consegue encontrar um único fragmento do DNA da bactéria e o amplifica milhões de vezes, até que a presença dela se torne inegável. É como encontrar uma agulha no palheiro, mas com uma máquina que transforma a agulha em outro palheiro. O mesmo vale para a esporotricose e outras infecções. Isso tudo é sobre encontrar e identificar o inimigo. Mas e a luta? A fronteira mais animadora que você mencionou foi a imunoterapia, que parece estar mudando o jogo para o melanoma metastático, que antes era basicamente uma sentença. Como funciona? A imunoterapia é talvez uma das estratégias mais elegantes que a medicina já desenvolveu. O melanoma é muito esperto. Ele desenvolve uma espécie de camuflagem molecular. Ele se cobre com uma proteína que se encaixa num receptor nas nossas células de defesa, os linfócitos, e basicamente envia um sinal de pare, não me ataque, sou amigo. Ele se torna invisível para o nosso próprio exército. Exatamente. A imunoterapia são medicamentos, anticorpos, que funcionam como uma chave que bloqueia essa conexão. Eles impedem que o melanoma desligue a nossa célula de defesa. É como se o remédio arrancasse a camuflagem do câncer. E, de repente, o exército do corpo, que estava ali o tempo todo, finalmente enxerga o inimigo e o ataca com força total. Não estamos envenenando o câncer com químio. Estamos destravando o poder do próprio paciente para que ele mesmo elimine o tumor. É por isso que os resultados são tão revolucionários. Então, depois de percorrer todo esse caminho do diagnóstico visual até a terapia genética e imunológica, a gente chega a uma questão final, quase um paradoxo para refletir. Exato. A questão é, se a pele é o nosso órgão mais visível, se as pistas estão literalmente na nossa cara, por que tantos diagnósticos cruciais como hanseníase e melanoma ainda são feitos tão tardiamente? E as pistas para essa resposta são complexas, não é só uma coisa. De forma alguma. O primeiro fator é a banalização. Quantas vezes uma lesão preocupante é tratada apenas como uma manchinha ou uma verruguinha? As pessoas se acostumam com ela. E isso se conecta ao perigo da automedicação indiscriminada.
Especialmente o uso daquelas pomadas que a gente tem em casa, certo? Principalmente as com corticoides potentes. Uma pomada dessas pode diminuir a inflamação de um câncer de pele, fazendo com que ele pareça melhor temporariamente. A vermelhidão diminui, a coceira some, mas por baixo o tumor continua crescendo. É o equivalente a desligar um alarme de incêndio porque o barulho incomoda, enquanto a casa continua pegando fogo. Isso mascara o diagnóstico e atrasa o tratamento por meses, às vezes anos. E tem outro ponto, que é a própria prática do exame físico no consultório. Sem dúvida, a falta de um exame corporal completo. O paciente vai ao médico por uma queixa no rosto e só o rosto é examinado. Muitas vezes, por pudor ou falta de tempo, o paciente não se despeje completamente. Isso pode fazer com que um melanoma crescendo nas costas, no couro cabeludo ou na sola do pé passe despercebido por anos, até ser tarde demais. A pele precisa ser examinada como um todo. O que nos leva à conclusão de que a solução passa necessariamente por educação. A reflexão final é sobre isso. Como a educação em saúde, tanto para o público em geral quanto para os profissionais de saúde não especialistas, poderia mudar drasticamente esses índices. Ensinar as pessoas a reconhecerem os sinais de alerta na própria pele, o ABCDE do melanoma, e incentivar os profissionais a sempre realizarem um exame completo. Essa conscientização é talvez a ferramenta mais poderosa que temos. A pele sinaliza, sempre. Cabe a nós decodificar o sinal. O conhecimento não termina aqui. A jornada continua. Ao treinar o olho, usar o dermatoscópio, tocar as lesões.